Oi, estrelinha, buenas! Estamos aqui hoje com mais um Clube dos Arquétipos. Eu sou Emma Kundalini, especialista em desenvolvimento espiritual. E hoje, estrelinha, eu trouxe mais um arquétipo para você. Vamos lá? Quem aí já viu aquele filme do Hotel Transilvânia? Gente, aquele filme é muito legal. Aquele filme, ele mostra uma família de vampiros, só que dentro daquela família de vampiros, a filha do vampiro, né, que é o Drácula, ela se casa com um humano. E aí, ela vive um dilema, né, de ter que lidar com aquelas situações que ela ainda é desconhecida para ela, mas que ela sente um pouquinho de curiosidade em descobrir através, né, do romance, do casamento ali que acontece. Então hoje, estrelinha, a gente vai falar de um arquétipo muito legal. É um arquétipo diferenciado. A gente vai falar sobre a Mavis Drácula. A Mavis, estrelinha, ela é uma vampira que se casa com um humano. E aí no decorrer ali eles têm um filhinho, né, meio vampiro, meio humano, e ela passa por algumas, vamos dizer assim, turbulências, alguns obstáculos ali, né, no processo do casamento e depois quando eles têm o filhinho. Então ela passa por alguns dilemas, alguns questionamentos, não sobre, né, o casamento, mas sobre como ela poderia agir, o que ela poderia fazer, né? E a primeira característica que a gente vai falar então é otimista. A Mavis, estrelinha, ela é uma vampira muito otimista. E aí o pai dela coloca empecilhos, né? Ele faz algumas gambiarras ali, né, para que ela não se case, tentando protegê-la. Só que ela muito otimista, ela sempre acreditando que ia dar certo, que vai dar certo, no entanto que deu certo, e ela acredita sempre no melhor para as pessoas, para ela, sempre ali trazendo um otimismo, um pensamento positivo para qualquer obstáculo que surja na vida da Mavis. A Mavis Drácula, então, ela é um ótimo arquétipo, estrelinha, para você aí que às vezes é uma pessoa mais reclamona, que fica sobrecarregado do dia a dia, sabe? E às vezes não consegue ter uma clareza do futuro, dos pensamentos positivos, de uma resolução mais positiva. Então é um ótimo pontinho positivo para se trabalhar aí. E você, estrelinha, que às vezes foi uma adolescente ou um adolescente um pouquinho rebelde, você tem a oportunidade de estar revivendo a sua adolescência e agora de uma forma mais leve, mais otimista com a Mavis. Estrelinha, a Mavis representa um arquétipo mais adolescente. Apesar dela construir uma família, ter um casamento, o seu lado vampira representa aquela escuridão que a gente passa ali numa transição ali, né, de idade. E a adolescência, geralmente, é uma idade muito conturbada, onde algumas pessoas às vezes passam por alguns desafios não tão agradáveis assim. Então a Mavis mostra que apesar de toda a escuridão que ela vive, ela consegue ver sempre o lado bom das coisas, sempre procurando ser otimista, né, ali nas questões de amor, de trabalho, de família, no dia a dia ali. Então, se você teve uma adolescência ali um pouquinho mais escura, onde às vezes você sofreu bullying, onde você foi mais tímido, né, onde você às vezes se perdeu um pouco ali no meio social por não saber lidar, a Mavis então te apresenta essa oportunidade. Por isso que a gente vai falar de uma segunda característica, depois de otimista, que é a independência. A Mavis então é uma adolescente, né, em transição ali que se casa e ela se torna independente. Ela vem buscando essa independência através, né, da liberdade, de se relacionar com o mundo, no caso que ela se relacionou com o humano, e o seu pai tenta privar ela de várias formas, com medo, né, dela se frustrar, dela se machucar, ou do mundo machucar a Mavis. Então, se você foi um adolescente, ou se você é um adulto ainda, às vezes que tem um pouco de dificuldade, né, às vezes de se desprender de certas situações, tanto relacionamento quanto familiar, você então pode ter essa oportunidade com a Mavis de estar ativando a sua independência, tá? Segundo pontinho positivo. Terceiro pontinho positivo, então, né, a gente vai falar sobre alegria. A Mavis, ela é super alegre, super extrovertida, super gentil. Por ela ser otimista, ela tá sempre ali trazendo alegria, trazendo essa gentileza dentro da família, com o marido, com o filhote ali, e ela traz essa gentileza também, né? Quando a família vampiro faz uma viagem ali num cruzeiro, ela continua exercendo toda essa positividade dela, toda essa alegria, incentivando a viagem, incentivando todo mundo a se divertir. Então é um ponto muito bacana da Mavis. Se você foi um adolescente ou se você é um adulto mais reprimido, a oportunidade bate na porta. Então agora a gente já falou que ela é otimista, independente, alegre. Vamos para o quarto pontinho então, que a gente vai falar de autenticidade. Estrelinha, poucas pessoas na vida são autênticas. Por mais que a gente não perceba isso, é real. As pessoas estão sempre copiando outras. Na maioria das vezes elas estão observando a vida de outras pessoas, né?
Não importa o motivo, mas elas estão sempre buscando algo fora, quando na verdade tudo que se encontra para nós está dentro. Então a Mavis traz essa característica de autenticidade, né? Uma pessoa independente se torna autêntica, até porque ela não depende de mais nada e ninguém, a não ser ela mesma, para que tudo possa fluir na vida. Então, estrelinha, se você tem uma certa dificuldade, às vezes, de expressar suas emoções, de falar o que precisa ser falado, né? Às vezes tem coisas que ficam entaladas na garganta e você até pensa, mas você não consegue se expressar, né? Porque se sente, às vezes, muito oprimido, oprimida e você acaba se calando. Então a autenticidade também vai te ajudar no modo de se vestir, no modo que você arruma seu cabelo, no modo que você se expressa, até no jeito que você dorme, você vai estar modificando através dessa autenticidade da Mavis. Mais um pontinho, então, vamos falar de coragem. A Mavis, ela é uma vampira muito corajosa. Depois também de tantas características positivas que falamos aqui, é óbvio que ela tem que ser corajosa para ser autêntica, ser independente, né? Ser otimista e estontear essa alegria. É claro que ela tem que ser corajosa. Último pontinho positivo da Mavis, vamos falar de curiosidade. Aquela curiosidade que fez ela explorar o mundo fez que ela encontrasse o seu par ideal. E aí, por mais que o Drácula tivesse muito medo dela se perder ali no mundo, dela se machucar, ela, com a sua curiosidade, mostrou pra ele que ela era independente e capaz de lidar com os próprios desafios. E aí ele tenta botar ela ali num castelo ali super vigiante, né, pra olhar ela de todo jeito, mas ela acaba escapando entre os dedos pra poder explorar o mundo de uma forma bem otimista. Então, estrelinha, se você é uma pessoa às vezes mais parada, que às vezes deixa as pessoas pensarem por você, tá aí uma oportunidade de você ser mais curiosa sobre você e através de você, tá? Foram 6 pontinhos positivos, estrelinha, da Mavis. Gente, ela é um arquétipo muito fofo mesmo. E apesar dela ser uma vampira, ela mostra que o lado sombra pode conviver com o lado luz, ou melhor, deve conviver com o lado luz, para que haja esse equilíbrio. No entanto, que ela casa-se com o humano, né? Para mostrar ali o equilíbrio das polaridades. E agora vamos para os pontitos negativos, que não são muitos. Olha que maravilha! Estrelita, os pontinhos negativos são poucos, mas a gente precisa estar atento, né, a eles. No próximo vídeo eu vou contar para vocês a minha experiência com o arquétipo da Mavis. Hoje eu tô falando aqui para vocês as características, né, os pontinhos mais superficiais, porque em cada dinâmica, em cada individualidade, os pontinhos, né, vão se adequar aí de uma maneira mais diferente. Mas, né, as características, a base do arquétipo sempre será a mesma. Então vamos lá. Eu tenho aqui 4 pontinhos negativos da Mavis. Estrelinha, são pontinhos assim que a gente precisa observar, porque às vezes eles podem nos puxar, né, para um looping de escuridão, um looping de depressão, às vezes mais forte, tá? Todo arquétipo vai exalar o lado que você tá vibrando mais. Por exemplo, se você é uma pessoa teimosa, né, você vai exalar ali o seu lado mais teimoso. E se você quiser transformar o seu lado teimoso, você vai precisar observar aonde você é mais teimoso, correto? Então esse é o primeiro pontinho da Mavis. A Mavis, no seu lado negativo, no seu lado sombra, ela traz essa teimosia. Por quê? Por ela ser uma garota independente, né, autêntica, cheia de coragem, então ela traz essa teimosia, às vezes, de achar que os seus pensamentos são 100% corretos, que tudo que ela pensar ali, né, é o que vai acontecer ou que não vai acontecer. Aquela teimosia de achar que tudo tem que ser da maneira dela. Então, se você às vezes é uma pessoa já um pouco mais assim difícil de lidar com não, uma pessoa difícil de lidar com novas oportunidades, né, com abertura de caminho, com novas escolhas, e aí você acaba se tornando uma mula empacada, que às vezes você não quer pensar fora da caixinha para expandir, mas você também não aceita que outras pessoas, né, te digam ali opiniões, o que fazer e tudo, mas você também, né, aquele ditado, você não e nem sai da moita. Então às vezes essa teimosia, igual um touro empacado ali, né, que você tem que ir empurrando o touro ali para ele ir andando. Porque às vezes essa teimosia pode atrapalhar no seu processo de crescimento, no seu processo de evolução. Então é bom a gente observar aí em qual polaridade que você está vibrando mais, estrelinha. Se você já é uma pessoa teimosa, então você precisa tomar cuidado com os detalhes, né, da teimosia, para que você consiga transformá-la em autenticidade, em otimismo, em coragem e independência, ok? Segundo pontinho negativo, a gente vai falar que a Mavis se torna dramática. Por ela ser otimista e alegre, né, no seu lado sombra, ela vai se tornar muito dramática. Então, se você já é uma pessoa chorona, se você já é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com sentimentos negativos,
que procrastina muito, que se pega nas dores dos outros, você tem que tomar cuidado com o lado dramático. Eu sou pisciana, então eu já tenho esse lado dramático aflorado. Então eu preciso, né, dar uma equilibrada aí, para que eu não fique muito chorona, para que eu não fique muito sentimental em coisas que às vezes eu teria que ser mais racional. Então muito drama ali tem que ser equilibrado com o lado mais racional, ok? Terceiro pontinho negativo, a gente fala de impulsividade. Uma garotinha corajosa e curiosa vai ser impulsiva. Por isso que ela sai ali escapando pelos dedos do Drácula para explorar o mundo. Por conta daquela curiosidade exagerada, né? Toda extrovertida ali, toda alegre, toda otimista de querer explorar o mundo, ela acaba sendo impulsiva em algumas coisas. Então, se você já é uma pessoa que precisa trabalhar essa impulsividade, talvez esse pontinho, né, possa pegar um pouco mais, você precise também de atenção nisso, tá? Para você conseguir equilibrar, né, a aceitação da realidade com essa impulsividade que às vezes não é oportuna. Último pontinho é a insegurança. Para uma garotinha vampira, então, ser independente, ela teve que passar pela insegurança. Em algum momento da vida ali, a Mavis passou, né, por alguma frustração e mesmo assim ela continuou progredindo por conta do seu otimismo. Só que tem gente que se torna muito insegura pelas ocasiões da vida e para sair do lugar é um Deus nos acuda. Então, se você já é uma pessoa insegura, muito cuidado, estrelinha. Muito cuidado com esse lado sombra da Mavis. Né? Pode ser que você, às vezes, se sinta muito só, você acabe se privando de outras pessoas, ficando mais na sua casa, mais no seu quarto, né? Mais ali na sua procrastinação, e você não abra espaço para explorar o mundo para o novo. Então, cuidado com essa insegurança. Mas se você é do tipo Mavis também, apesar de insegura, otimista, tá aí uma boa oportunidade para você estar crescendo e evoluindo e desapegando desse seu eu inseguro, se tornando mais corajosa, tá? Esse foi o arquétipo da Mavis, então. Se você tem curiosidade em aprender mais sobre os arquétipos, já curte aqui, já ativa o sininho, já compartilha com alguém também que tem essas curiosidades aí, para que vocês possam estar aprendendo mais sobre energias, sobre os arquétipos que são imagens, né, que despertam em nós algo que já tem dentro de nós. E aí você pode estar equilibrando aí o seu lado luz, o seu lado sombra, através desses arquétipos, tá bom? Assista o filme Hotel Transilvânia para que você possa se identificar mais com a Mavis e tá ativando esse arquétipo, ok? Um beijinho então no coração de vocês e até a próxima.